Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Oi, Lu. Convidar aqui nossa convidada de hoje. Ah, Oi, Lu. Boa tarde. Tati, Tudo bom? tudo, graças a Deus, e você? Tudo bom. Boa tarde, pessoal que está entrando. Ana, boa tarde. Dá um Ó, ok aqui para ela. Wesley, Kátia, Carol, Amanda Gelabert, boa tarde. Boa ih, tarde, gente. Ana, Tudo bom? que graça, Deus Beth, boa abençoe. tarde. Nanda. Ih, minha Tudo bom, gente? filhada, Esse pessoal ia entrando um pouquinho olha a e Beth, já, filha já. da dona da... Olha, filha da dona Dalila, que era daqui da paróquia, ai, que graça. Oi, Su, Ai, que fofo. olá, amigos, boa tarde. Lu, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? E o nosso trabalho aqui, depois a gente entra no nosso assunto, tá bom? Claro. Gente, boa tarde para todo mundo que está entrando. Olá, o pessoal da Ah, Arte Plástica da deixa eu dar um Fernanda, tchau para minha sobrinha, Rafa. Rafita, Fê, todo mundo lá, Deus abençoe. Boa tarde, gente. Então, a gente aqui tá, aqui é a Cleron, né? A gente está com um projeto já tem 2 semanas, né? Trazendo um pouquinho de um pouquinho de assunto de cada, né? O nome se chama E Agora Padre, né? Apesar da Luciana não ser um padre, como vocês podem perceber, A intercessora mas dele. são, mas são assuntos, né? Que eles mesmos trouxeram, né? Alguns padres me trouxeram para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui, né? Na Cleron e é focado nos padres, né? Hoje a gente está com a Luciana, né? A Luciana ela tem um Ministério de Cura Interior, é intercessora, como ela mesmo disse, né? Intercessora também dos sacerdotes, mais conhecida como a Tia Lu, né? Para todos. E ela trabalha hoje com consultoria de treinamento, né? A gente brinca até que quando a gente olha para a Lu, a gente pensa em empresa, né, Lu? E, e aí eu trouxe um pouquinho para você ter esse Ministério de Cura e a intercessão, né? A gente escolheu falar um pouquinho hoje sobre intercessão na pandemia, né? Não a gente fazer um momento de oração, a gente pode fazer um outro dia um momento de oração, mas a gente trouxe hoje um momento de a gente falar um pouquinho sobre a intercessão nesse momento, né? Como a gente pode fazer, de que forma a gente pode fazer, como pensar sobre isso, né? Então, a gente escolheu esse tema para trazer hoje, né? Então, Lu, eu queria primeiro, antes da gente entrar nas nossas perguntas, que a gente faz sempre, né? O pessoal manda perguntas para nós e a gente escolhe para dar o entrevistado, né, do dia. Queria porque você mora com a sua mãezinha, né? É uma senhora idosa, né? Que está no círculo de risco, né? Todos estamos, mas os idosos eles precisam de um cuidado maior. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como está esse momento para você, para sua mãezinha, como é que vocês estão se virando, né? Partilhar um pouquinho aqui com a gente. Então, Tati, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite. Confesso que isso aqui tudo é uma novidade para mim. Eu nem tinha mais Instagram, mas como eu sou obediente, eu falei para o Senhor, discernindo, e um sacerdote falou para mim: aceita isso como um chamado de Deus. Então, eis-me aqui. Então, eu quero te agradecer pelo convite e que Deus conduza aqui as nossas palavras, né? Uhum. É, para mim está sendo um momento assim muito diferente. Mamãe tem já uma idade, mas também está sendo uma troca muito grande, assim, sabe, de serenidade, de um olhar para dentro de cada uma, sabe? É um momento que a gente tem
tem conseguido uma ajudar a outra nesse momento de isolamento. Ela está há 1 mês e meio sem sair de casa. Porque ela mais sente saudade, lógico, da outra filha, minha irmã, das netas, dos bisnetos, mas é de um supermercado. Isso é que ela está sentindo mais saudade. Mas é isso, querida. O daqui de casa falou que tá com saudade do Guanabara. Pois é, a mamãe tem saudade do Presunic, enfim. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, a gente volta, né? Maravilha. Lu, então, a gente vai falar sobre intercessão hoje e eu queria começar com uma pergunta, porque a intercessão no dicionário, né, ele diz que ele é um ato de interceder, é uma intervenção, né? E o que é, então, essa intervenção, ela pode vir, né, a intercessão, a palavra intercessão, quando as pessoas pensam mais sobre religiosidade, né? Mas a intercessão ela pode vir de várias maneiras, né? Pode vir uma intercessão, uma intervenção de você estar com um problema, eu poder te ajudar em algo, né? Uma intercessão de alguma família que esteja precisando de alguma comida e a gente interceder, né, à procura de uma comida para aquela pessoa. Mas como a gente quer levar hoje para o lado religioso, né, eu queria que você pudesse falar em algumas palavras para nós a importância da intercessão, né? Olha, eu acho que a intercessão para mim, desde o dia que Deus suscitou isso no meu coração e eu falei sim, a intercessão para mim é ser canal da graça de Deus na vida do outro. Isso para mim é a melhor definição de um intercessor. Ele não fica preocupado, ele não tem que ficar preocupado sobre aquilo que estão pedindo para ele orar, para ele interceder. Ele tem que ser canal da graça de Deus na vida do outro. A gente vai falar mais sobre isso, imagino que sim, mas para mim a melhor definição é essa. O intercessor é canal da graça de Deus na vida do outro. Ser luz para o outro, né? Quando o outro está nas trevas, a gente poder ser luz para o outro, né? Exatamente. Então a gente tem algumas perguntas aqui, né? Eu vou começar as perguntas e a gente vai... Se alguém tiver alguma pergunta para a Luciana, a gente pode ir colocando, tá? Não tem problema nenhum, e a gente vai inserindo no final, tá bom? Se der. Então tem uma pergunta aqui. Como foi quando você leu o decreto sobre o fechamento das igrejas? Bom, parar para pensar assim, porque foi uma semana bem difícil, né, Tati? Não vou falar para você que foi uma semana fácil. Dia 15 de março foi a última vez que eu participei da Santa Missa. E foi muito diferente, assim. Foi eu participei da missa, mas era uma sensação, assim, que em algum momento a igreja ia ser fechada. Eu lembro que eu não pude abraçar ninguém, eu tive que falar com todo mundo muito rápido. Eu lembro que eu via a Moniquinha, Rodrigo, e tive que dar tchau de longe. Foi tudo muito esquisito. Mas eu fui lá para Deus me fortalecer para o que estava por vir. E durante aquela semana, eu recebia aquele decreto. Eu e todos nós, né? E aí recebi uma enxurrada de mensagens, sabe, Tati? Todo mundo mandando mensagem. O que você acha? Eu parei, respirei antes de responder. E aí Deus colocou no meu coração o seguinte: chegou a hora de você viver o que você sempre pregou. E quem me conhece sabe que eu sempre preguei o seguinte: ser igreja fora da igreja. E chegou a hora de ser igreja fora da igreja. Fora da igreja no sentido de não ter templo. E aquilo Deus foi acalmando meu coração. Sabe, Tati, eu fui falando para as pessoas quão importante é ser igreja fora da igreja. E a nossa igreja, e eu acho que Dom João Portela, ele definiu muito bem numa matéria, em alguns momentos eu vou fazer umas leituras de algumas frases que eu tenho lido de padres, bispos, de pregadores, e Dom João Portela definiu umas coisas assim muito interessantes sobre o fechamento das igrejas, que é a hora mesmo de agora a vivência da fé e do amor ao próximo. Então, para mim, a igreja fechada é o momento para cada um ser igreja aqui fora. Acho que essa é a melhor... Não vou falar para você que eu não tive
um momento, assim, de tristeza, mas depois, nossa igreja está tão viva, sabe? Nossa igreja está tão viva em todas as casas, em todos os lares, em todas as famílias. Foi isso. E aí, por você ter esse ministério da intercessão, é muito importante a missa, né, diária, a missa estar próximo de Jesus Eucarístico, né? Sim. E como é que está sendo, e como é que está sendo, e qual é a forma que você tem visto de ser resiliente, né? De fazer, de se adaptar às mudanças, né? Como está sendo para o ministério isso? Tati, para mim essa pandemia, esse isolamento, ele está sendo um momento para... É uma providência de Deus, é uma permissão de Deus, tá? A gente sabe que pela vontade, não é vontade de Deus, sofrimento, nada disso, mas é uma permissão dele. E é um momento para cada um olhar para dentro de si. E olhar para dentro de si dói. A gente sempre fala que por isso que as pessoas muitas vezes fogem de uma terapia, de um ministério de cura, de uma cura interior, de uma confissão, porque é a hora que a gente olha para dentro da gente. E essa pandemia é a melhor hora para a gente olhar para dentro da gente. Fazer um autoconhecimento, né? Fazer um autoconhecimento. E nesse momento eu estou me respeitando muito, sabe? Eu estou me respeitando as minhas limitações. A gente tem aí uma gama de opções de buscar a palavra de Deus, de buscar essa maior intimidade com Jesus, com Nossa Senhora. E eu tenho levado isso para as pessoas no meu ministério de intercessão, sabe? Para todo mundo se respeitar nesse momento, sabe? O meu alimento, eu tô assim, me alimentando de várias formas. Me alimentando no sentido da palavra, com terço. E tenho levado essa forma mais leve para as pessoas, sem muita cobrança, entende? Então é essa forma que eu tenho conseguido fortalecer o meu ministério de intercessão. E você falou até em cobrança, é bom você ter falado sobre cobrança, porque a gente tem visto muitas pessoas se cobrarem, né? Eu, pelo menos no início, por exemplo, tenho a rotina de todos os dias, né? Diariamente estar na missa e algumas outras rotinas de fé, né? Fora o meu trabalho, fora as minhas coisas. E aí a gente às vezes se pega, não tô afim hoje muito de participar de uma missa, não tô muito afim de hoje rezar o terço com fulano, eu vou rezar mais tarde, né? E as pessoas se cobrarem isso e falar assim, meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Né? Acredito que você fazendo o seu tempo hoje, né? Cada um tem uma rotina hoje em casa. A gente falou aqui na terça com o Elton e na quinta com a Lorena, como as coisas, um professor de educação física, que é nutricionista, onde a gente falou sobre essa cobrança e tanto também sobre a mudança, né, de horário, de você às vezes estar dormindo de manhã e acordando de estar acordado de noite. Algumas pessoas têm trocado esses horários. E como é importante você voltar à sua rotina para que quando acabar a pandemia, se Deus quiser estar próximo de acabar, a gente volte bem, a gente não tenha dificuldade em voltar à nossa rotina, né? E aí, pensando sobre você falando agora sobre cobrança, né? E a gente vai levar agora para o lado espiritual, sair um pouco da saúde. Como é que tem sido a rotina de fé sua e o que você indica hoje para as pessoas, uma rotina, né? Sem muita cobrança e diante daquilo que você pensa que as pessoas podem seguir? Então, eu acho que tem uma definição muito, muito bonita que Padre Bruno Lins deu essa semana, que, na verdade, a fé é pessoal. Né? Cada um tem a sua forma de professar a sua fé. Quando a gente fala de cobrança, principalmente nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas já estão muito mexidas com esse isolamento, com essa pandemia, né, Tati? Então, a gente não tem que cobrar. Olha, agora tem a missa da nossa paróquia, diária, no YouTube, no Instagram, você tem que assistir. Olha, o terço, você tem que assistir, o terço da misericórdia, o terço de São Miguel. Ei, essa pandemia já é um sinal do Senhor falando, desacelera. Desacelera, mundo. Então, a gente tem que entender que esse desacelerar é para aumentar a intimidade com ele, né? Então, a minha rotina está sendo uma rotina
que eu estou me respeitando muito. Por exemplo, nem sempre eu rezo o terço aqui, onde eu tenho o meu oratório, onde eu tenho o meu... Eu vou para a varanda e ali eu fico com Jesus, né? Ali eu fico com Nossa Senhora, com a minha intimidade. Às Uhum, vezes, a minha conversa com Jesus é ouvindo um louvor. Às vezes uhum, é lendo a palavra de Deus. Às vezes é lendo um livro. Então, às vezes é assistindo lives e lives e lives, e as lives têm dado um novo ânimo para a gente, né? uhum, Tem uhum, passado para a gente, dado uma nova esperança para a gente, mas todo o foco sempre é no Senhor, sempre é em Deus. uhum, Então, assim, se você falou, como é que está a sua rotina? Eu estou me respeitando, e é isso que eu passo para as pessoas quando as pessoas me procuram. Se uhum, respeitar uhum, nesse momento, sabe? Se respeitar. uhum, Você acordou? uhum. Ok, você tem que seguir uma rotina. Mas você rezava o terço de manhã e hoje você quer rezar só no final do dia? Ok, não tem problema. Deus não é dessa forma, né? O Deus que a gente ama não é um Deus que fica apontando, olha, onde você rezou? Não. Então, eu falo sempre isso, sabe? Que a gente, nesse momento, é esse momento de maior intimidade com Jesus e com Maria. E quando você falou Sim. sobre essa questão do fechamento da igreja, eu não posso esquecer, Tati, de falar uma coisa que Deus suscitou muito forte no meu coração, quando eu recebi o decreto. Deus me deu uma imagem da gente voltando para a igreja com muito amor, com muito fervor, e carregando muitas ovelhas que estavam perdidas. E isso me deu um novo ânimo, sabe? Me animou demais, porque é isso que Deus espera. Talvez aquela pessoa que Uhum, está assistindo hoje uma pregação, uma live, uma missa, ela está sendo resgatada. E é belo sim. você, de todo mal se tira um bem, né? É belo você olhar para esse Uhum, isolamento, para essa pandemia e falar que Jesus está resgatando as ovelhas perdidas. Então, assim, uhum, definindo a rotina hoje é cada um se respeitar. Essa está sendo a verdade. minha rotina. E a gente aqui, pela Clérum, né, ela ser muito voltada aos sacerdotes, aos diáconos, aos seminaristas, enfim. A gente no domingo tem uma rotina não, um olhar, né? A gente vai, às vezes vai no Instagram, a gente hoje está com quase 9.000 seguidores, então a gente às vezes tem de 50 a 60 lives ao mesmo tempo. Né? Sim, E aí eu tive uma curiosidade de olhar live por live para ver o que estava acontecendo, né? Então, a grande maioria eram missas, eu achei isso muito belo, isso foi num domingo. Eu achei isso sim. muito belo. Então, hoje, é claro, né, o padre ontem, Luiz Antônio, falou que lembrava a gente que esse convívio aqui digital, ele não é a melhor opção, óbvio que não é a melhor opção, mas a melhor opção é a convivência, né? Como todo mundo sabe. Mas, já que a gente não pode ter a convivência social hoje, ver que todos os padres têm se colocado à disposição do povo de Deus a qualquer hora, independente do momento, independente da hora, é muito bonito. Então, o que acontece? Você hoje tem a missa online à sua disposição a qualquer momento. Né? Os Sim, padres incansavelmente têm feito as suas missas incansavelmente todos os dias, em vários momentos, em várias horas. Né? Então, assim, acredito que por mais que seja difícil, e aí a gente entra no seu ministério, por mais que seja difícil, porque já se tem uma rotina diária de receber Jesus Eucarístico, o também, Lu, aí essa é uma pergunta para você, né? O Jesus que a gente recebe na homilia, de estar ali orando com o padre, né? De estar celebrando junto com ele a missa, também é uma forma de intercessão, né? sim, sim, com certeza, com certeza. E você colocou muito bem, Tati, é muito lindo esse movimento da nossa igreja no mundo inteiro, sabe? Padres que não tinham a menor intimidade com a internet, como eu. Padre Fábio! Sua benção, Padre Fábio. Pedindo a benção Os de vários dois, padres que Fábio estão de entrando Mello, aqui. Fábio Fubá. Amém. É belo que os nossos sacerdotes não tinham a menor intimidade com o YouTube,
sabe? Com o Instagram. Eu, por exemplo, voltei para o Instagram agora e estou reaprendendo com vocês. Que belo isso, sabe? A nossa igreja, ela está viva. E não é só missa, né, Tati? Missas, terços, orações, pregações, adorações de madrugada. Isso é muito belo, isso é lindo demais, sabe? É uma forma de a gente estar todo mundo se alimentando. E como você falou, né? Você entrou num determinado horário, várias lives. Pra você ter uma ideia, anteontem eu liguei para reclamar do meu Wi-Fi e a NET colocou que está um problema e que não sabe, deu um horário lá para solucionar, porque eu acho que está explodindo. Entendeu? Ninguém está conseguindo dar conta, porque Verdade. Deus, e eu louvo, bendigo e glorifico a Deus por isso, sabe? É muito belo Verdade. isso, é muito belo. Às vezes eu vejo um padre lá, coloca o fone e fala, olha, não tem intimidade com isso, mas ele está ali tentando, ele está começando uma live, ele coloca um tema interessante, com palavras de sabedoria, com palavras edificantes. Isso dá um conforto para o nosso coração, sabe? Isso é muito bonito. Verdade. A Hannah botou aí uma grande oportunidade de adorar a Deus, né? Às vezes a gente, em espírito, e a gente às vezes acha que precisa, a gente vê muito isso em adorações que o Santíssimo passa, onde a pessoa tem a necessidade de tocar, né? E aí, independente se isso é liturgicamente certo ou não estou aqui para julgar e não estou aqui para falar sobre isso, mas a necessidade que o povo tem, né, de estar próximo a Jesus, e aí a gente poder ser resiliente, poder fazer de uma forma nova, né, em vez de a gente tocar no manto de Jesus, às vezes, em vez de a gente tocar no manto como fez a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e ficou curada, a gente ter a oportunidade hoje de adorar Jesus no nosso cantinho, né? No nosso quarto, na nossa cama, na hora de dormir, na hora de estar conversando com a família, na hora de almoçar, óbvio, e aí a gente entra também na situação das pessoas que não estão com as famílias, mas adorar a Deus, mesmo com a família longe, de amar e cuidar dela longe, né? Isso também é intercessão, né, Lu? Com certeza. E aí você lembrou uma coisa muito bonita. Nós tivemos dois momentos belíssimos na nossa igreja, que eu acho que ficou marcado para mostrar a beleza da nossa igreja, a riqueza da nossa igreja e como a nossa igreja está viva. Que foi quando o nosso Papa rezou sozinho na praça. E vou te falar, Tati, pessoas de outras denominações religiosas falaram comigo quão bonito foi aquele momento. E quão marcante foi aquele momento. Isso para mim foi inesquecível, né? Aquele senhor, Papa Francisco, sozinho, caminhando, eu fico até emocionada até hoje, né? E orando pelo mundo inteiro, abençoando. E um outro momento que ficou marcado demais foi quando Jesus passou no domingo de Páscoa, em vários estados, e eu lembro que ele passou, Padre Julinho passou por aqui atrás, na Ipinambés. Tati, eu vou te falar, eu subi na escada, igual uma louca, subi na escadinha, os meninos falaram que viram a minha lanterna acesa do celular, mas eu senti que eu estava tocando em Jesus, eu senti que Jesus naquele momento estava me abençoando, abençoando a minha família, a minha casa. Então, como você falou, né, não necessariamente precisa estar ali para tocar, mas é sentir a presença de Jesus verdadeiramente. E hoje nós estamos encontrando muitas formas de ter esse encontro pessoal com o Senhor, né, pela internet, pela TV. A nossa geração é uma geração, e aí eu coloco a nossa, que eu incluo, a sua também, as idades, mas é uma geração que ela tem grandes dificuldades de resolver problemas, dela se estar dentro de um problema e ela viver aquele problema realmente para poder resolver, né? E ela viveu o problema, que às vezes o problema ele te edifica, né? E aí, eu lembro, falando sobre isso, eu lembro que você falou do Papa, né? E a gente viu aquele breve intercessão. Tati, tem um Votila aí, oh, aleluia! Augusto Boitila. E aí a gente viu o Papa numa breve adoração, né? E eu me senti lá, né? Assim como na jornada eu não pude estar na praia na adoração,
E eu senti Deus dentro da minha casa, sentada com o meu pé para cima, porque eu tive um problema no meu pé naquele dia, e eu fiquei, então assim, Tatiana, minha experiência, eu senti Deus dentro da minha casa, né? Sim. E eu nem estava tão firme assim na jornada, né? Eu estava meio balançada. E hoje, né, quando eu tive quando eu vi também todo aquele momento com o Papa e aquela breve adoração, a gente também sentiu a paz que o Papa Francisco passava para Jesus, né? Falava assim, resolve, esteja com os meus filhos, né? E Jesus para nós, né? Mesmo através da tela, de a gente saber que existe quilômetros de distância daquela adoração, mas a gente estava ali com Jesus porque o Espírito Santo nos levou lá. Sim. Né? Então, a beleza da intercessão, como a gente estava falando ontem, mas no início, que a intercessão, na verdade, é uma intervenção, na verdade, é isso que acontece, né? A gente poder, dentro da intercessão do Papa Francisco, a intervenção dele, do povo que tá sofrendo com o vírus, a gente sentir aquela paz, né, Lu? Então, exatamente, exatamente. E sentir uma paz que vem de Deus, porque essa paz, ela só vem de Deus. A paz que o mundo verdade. oferece é uma paz ilusória. A paz que a gente busca é a paz que vem de Deus. Então, foi Lu, isso a que gente eu tem senti. muitos Tá, pode continuar. Vamos lá. a gente está com muitos padres e algumas pessoas foi uma noite profética, padre, foi Sim. mesmo, em 2013. Ela, Padre Samuca aí, Padre Samuca, sua bênção. A gente tem aqui os padres e também muitas pessoas que trabalham com empresas, Sim. né? Inclusive eu. Uma. Semana que vem eu faço 2 anos de clero, quero Aleluia, dizer isso, que eu faço 2 Deus anos de abençoe. empresa. Parabéns. E aí, assim, eu vou só pular algumas perguntas e vou falar essas e a gente volta para de novo o que eu precisava falar. Mas eu queria muito falar isso com você, né? A gente tem tido o católico, né? O padre que não deixa de ser uma empresa, né? Você administrar funcionário, administrar pagamento de luz, de água, de telefone, de internet, de tudo aquilo que a paróquia precisa, né? E os próprios empresários que aqui estão, que participam conosco, né, que tem também que pagar funcionário, pagar luz, pagar o aluguel do lugar que ele está, enfim. Como você acha que a gente deve trabalhar durante essa pandemia? Tanto, eu digo, espiritualmente, e usar o seu trabalho, que você faz isso belíssimamente, né, como consultora de treinamento, como é que a empresa hoje, e aí eu coloco as paróquias como empresa, como hoje a gente trabalha dentro da pandemia sem entrar em pânico, né? Porque se a gente para pensar, a gente entra em pânico. Mas sem entrar em pânico e conseguir ajustar aquilo que precisa ser ajustado dentro de uma interseção, né? E dentro de uma realidade também das empresas. São 2 assuntos diferentes, mas acredito que as 2 coisas sejam ligadas. Uhum. Tati, primeira coisa que eu falo para quem tem um negócio hoje é confiar na providência. Mas esse confiar não é de uma forma, de uma fé cega, não, tá? Até porque Deus não se agrada de uma fé cega. Uma fé cega, ela está muito próxima de um fanatismo. Isso não vem de Deus. Eu acho que a gente tem que ficar os pés no chão, o que está acontecendo. Anteontem eu ouvi numa live, eu ouvi numa homilia, essa semana, que o bispo falou, Dom Antônio falou, que o novo mundo que vai nascer pós-pandemia. Como que o empresário hoje está lidando com tudo isso? Eu vejo empresários que me procuram porque estão fechando o seu negócio, sem previsão de quando que vai voltar. Empresários que não têm mais dinheiro para honrar com seus compromissos, aluguel, estão renegociando aqui e ali. E eu tento passar para eles, assim, nesse momento, não tem o que fazer. Tudo bem que a gente não vai entrar no mérito aqui do que o governo tem que fazer, está fazendo, essa não é a questão. Mas a gente está falando aqui de fé. A gente precisa confiar na providência de Deus. E quando eu falei no começo aqui, que esse momento é um momento para a gente olhar para dentro da gente, Deus está permitindo tudo isso, para a gente olhar para dentro da gente e pensar o que Deus precisa mudar dentro de nós e o que Deus precisa moldar no nosso coração. Então, muitas vezes, eu tenho visto, por exemplo, gente que perdeu o emprego e está se reinventando num outro negócio. Está descobrindo uma nova vocação.
De repente, uma pessoa que tinha uma empresa que fazia determinado... Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho visto, por exemplo, restaurantes que não faziam delivery e hoje estão se reinventando, e eu acho que depois, quando passar a pandemia, eles vão dar continuidade a isso. Vão dar continuidade. Mas aí tem uma outra história, como lidar com os funcionários, porque o meu foco sempre é cuidar de gente. Tá. Quando eu dou treinamento para os líderes, tudo mais, é sempre cuidar de gente. E as pessoas estão muito mexidas. Então, assim, vamos voltar para as empresas. Pessoas perderam seus empregos, então o colega vai olhar para o lado, aquele colega que não está mais ali porque foi demitido. O colega vai olhar para a cadeira da frente de um colega que talvez tenha morrido com Covid. Como o gestor vai ter que lidar com isso? Primeiro é confiar em Deus, tá? Não negar a sua fé. Então, quantas vezes eu em empresa, Luciana, aspergi água benta sem ninguém ver, não negava a minha fé, rezava o terço durante o dia, sabe? Não negar a nossa fé mesmo, tá? Acolher essas pessoas, entender e respeitar muito o momento desses funcionários, porque vai estar todo mundo muito mexido. Então, o empresário, nesse momento, ele tem que se preparar para esse novo mundo e para lidar com esses conflitos, né? Então, nada melhor do que você aumentar a sua intimidade com o Senhor. E nada melhor do que aumentar a nossa intimidade com Nossa Senhora. Conversar com ela e que eu falo. O terço, para mim, é um bate-papo com Nossa Senhora. É a minha intimidade com ela. E engraçado é que o Padre Jefferson colocou aqui que as grandes inovações surgiram nos tempos de crise, né? E que se precisa acreditar que a criatividade é um dom para a gestão que seja reinventada, né? Realmente eu sempre entro na história da resiliência, né? Eu aprendi essa palavra, aprendi o significado dela, e é maravilhosa, né? Nessa questão que a gente vive, que é a transformação, né, dessa mudança, né? E aí a resiliência tanto serve para quanto empresa, e aí você se modificar a sua empresa de acordo com a situação, e aí quando passar, tirar o balanço, né, do que foi bom, do que não foi, e de repente o que foi bom, que você achava que não era, você ajustar o tempo e continuar, né? E o próprio espiritual, né? O empresário católico, ele acredita mais na providência de Deus, porque a providência, ela existe, né? Só que, infelizmente, a gente deixa um pouco de acreditar, de repente, pela correria, ou do próprio sentimento humano de pânico, de medo, a gente esquece da providência de Deus, onde Deus providencia mesmo, de verdade, né? E cada um fazendo a sua parte, né? Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Na resiliência, a gente a gente consegue desconstruir algumas coisas e consegue se reinventar verdadeiramente. E quando a gente fala, de novo, Tati, até porque eu acho que de repente pode ter gente aqui que não está tão firme na fé, e isso aqui não é uma cobrança que a pessoa tem que cegamente sentar e falar, pronto, ela falou para eu vou confiar que Jesus vai providenciar para eu pagar o aluguel. Não é isso. Mas o confiar aqui vem do coração, né? É um confiar de que Deus, ele é misericordioso. Ele está permitindo tudo isso para transformar a nossa vida. De novo, vem sempre aquela palavrinha, desacelerar. E quando a gente desacelera, a gente aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Então, quando eu falo confiar aqui para o empresário, para o executivo de um negócio, eu tenho recebido várias mensagens de verdade, eu sei que as pessoas estão sofrendo, mas o que eu tento passar para elas, lembra que eu falei, o intercessor, ele tem que ser a canal da graça de Deus na vida da pessoa. Então, eu tento levar para a pessoa uma palavra de conforto, mas essa palavra vem de Deus. Então, quando a pessoa confia, e a gente também tem que respeitar o que as pessoas estão sentindo, sabe, Tati? Quando as pessoas falam para mim, eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô ansioso, eu tô angustiado, eu falo, meu irmão, eu também sinto isso. Tem dias que eu também sinto isso.
Porque ser intercessor, né, Tati, estar firme na fé não me faz melhor do que ninguém. E respeitar o sentimento do outro, né? Ele está sentindo alguma coisa, né? Isso, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, sabe? Então, assim, eu quero ser melhor para alguém. O intercessor, ele tem que ser melhor para alguém. Ele não é melhor do que ninguém. Ah, eu vou à missa, eu rezo o terço, então já estou com o meu terreno quitado. Mentira! Claro que não. Confesso semanalmente, agora a gente não está com confissão. Então, miserável que sou, como fala Eugênio Jorge, né? Então, acho que a mensagem que eu quero passar para os empresários, Tati, é assim, confiar e buscar ajuda quando tudo isso passar, né? Buscar ajuda para formar uma nova equipe, para formar a equipe que estava, porque todo mundo vai começar num novo momento. Então, assim, independentemente de eu trabalhar como consultora, mas as pessoas vão ter que, mais do que nunca, fazer isso, treinar, né, formar as pessoas, porque, de novo, é um novo mundo que a gente vai ter pós-pandemia. É verdade. Se reinventar, né? Porque o padre Jefferson colocou aqui um caso que ele assistiu uma missa e ele ficou assustado, né? Na verdade, ele estava numa missa, ele falou sobre a providência, ele ficou assustado quando perguntou para os paroquianos e poucos levantaram a mão dizendo o que significava a providência, né? Eu acredito que hoje é uma culpa nossa, e eu me coloco em primeiro lugar, que a gente fala muito sobre céu, sobre providência, sobre que Deus nos ama. Claro que não é uma forma romantizada. Acho que hoje o mundo ele fala de Jesus de uma forma romantizada, e Jesus não é romântico. Jesus sofreu muito, foi para a cruz por nossos pecados. Ontem eu postei isso no meu Facebook, que eu nunca vou conseguir pagar a dívida que Jesus pagou por mim na cruz, nunca. Nunca. Então, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? A minha parte junto às pessoas, né? E aí, às vezes, é incrível como as pessoas não conhecem o básico, a providência, o céu, o que Jesus fez na cruz, porque às vezes as pessoas veem Jesus na cruz e acham ali aquilo, que lindo, Jesus na cruz não foi lindo não, foi muito bonito, não foi nada de lindo. Lindo foi a atitude, óbvio, de a decisão dele morrer por mim, pelos meus pecados, mas não a situação. Né? Então, às vezes a nossa própria intercessão, ela tem esse poder, né? De chegar até o outro e fazer com que o outro saiba do que Jesus foi capaz, o que Deus tem uma gama de coisas, né? E aí me corrija se eu estiver errada, né? A intercessão ela precisa também passar por aquele momento, como é uma intervenção, ela precisa também passar pelo momento do outro de mostrar as coisas boas, porque às vezes a gente só traz coisa ruim e aí você deixa de trazer o que é belo, aquilo que Deus, a oportunidade que Deus tem trago naquele momento, né? Sem intercessão, ela é trazer luz para o outro. Às vezes a gente só traz trevas para o outro e a gente acaba matando aquela pessoa. Não, você falou certíssimo. Padre Jefferson, a sua bênção. A intercessão é exatamente isso. É levar para o outro e repito, sem preconceito, sem a preocupação. Às vezes as pessoas me pedem oração de alguma coisa que você fica, às vezes, estarrecida, mas aí eu tenho que separar o humano do divino, o humano do sagrado. Não é a Luciana, não é a tia Lu que está orando. É a intercessora, a serva de Deus. Né? Quando eu estava na dúvida de começar a fazer lives, que todo mundo começou a pedir temas, eu pedi para o padre Jefferson, que está aqui, um queridão. Comecei a discernir com os padres, e o padre Jefferson falou para mim, filha, aceita isso como um chamado de Deus. Então, o que é aceitar um chamado de Deus? É levar para o outro aquilo que Deus me dá. E Ele me dá de graça, né? Ele me dá mesmo sem eu merecer. Então, quantas vezes a pessoa me traz uma situação, Tati, por exemplo, em uma semana, na semana retrasada, 3 pessoas perderam pai e mãe por conta do Covid. 3 pessoas. E aí a pessoa te liga
não a pessoa que perdeu, mas a pessoa te liga buscando, esperando uma palavra de conforto. Sim. Não é hora de você falar nada para desanimar, sabe? Não é hora para você, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Uma pergunta que uma pessoa que não está preparada, será que a pessoa estava confessada? Você está entendendo? Não é hora para falar nada disso. Porque a pessoa está buscando na gente, no intercessor, é uma palavra de conforto. É falar sobre Nossa Senhora, falar quanto que Nossa Senhora sofreu, mas o quanto que ela confiou que o filho iria ressuscitar o terceiro dia. Tanto que ela foi a única que continuou lá no cenáculo, ela não foi, né? Ela ficou ali quietinha. Então, Deus já colocando o Espírito Santo, você lembra quando a gente abriu aqui, eu falei que o Espírito Santo conduz as nossas palavras. Então, é isso que o intercessor faz, sabe? O intercessor, ele é aquele que ele tem que separar mesmo o que é o intercessor humano e o que vem de Deus. Por isso que a gente tem que discernir muito. E aí você falou até de pedir intercessão, né? Pedir oração. Né? Quando você pede oração para o outro, você está pedindo a intercessão daquela pessoa em favor da sua vida por algum motivo. E aí é uma pergunta até muito simples, né? Se alguém te pede a oração para você, por exemplo, agora, te mandou um WhatsApp, falou, Lu, tô precisando, como você reage? Você responde a pessoa, óbvio, não, vou orar por você. E aí você, naquele momento, você para tudo e ora por ela, ou você espera o momento da sua oração do dia para colocar aquela pessoa? Depende, Tati. Se eu sentir que a pessoa está muito aflita, ela está muito angustiada, eu paro tudo e ligo para essa pessoa. Tá? Depende. Às vezes as pessoas têm enviado muito para mim, assim, ora por essas pessoas que estão com Covid, estão no hospital, eu recebo aquela lista gigantesca. Ora por essa pessoa que enterrou um filho, ora por mim, que hoje eu acordei sem vontade de levantar da cama. Dependendo da situação, eu pego o telefone e ligo. Já aconteceu, e tem acontecido muito, de eu acordar de madrugada, de Jesus me acordar cedo, e eu começar a pensar em determinadas pessoas, e durante o dia eu mandar uma mensagem, tá tudo bem com você? E aí a pessoa... Então, Deus já mostrando, assim, o que também tem muito, a gente também tem que ter esse discernimento, tá, Tati? O intercessor tem que ter esse discernimento. O que é histeria, o que é carência exacerbada, não é verdade? Olha a minha filhada aí. Deus abençoe, querida. Falando que você fez por ela. Amém. Então, assim, a gente tem que ter muito esse discernimento. E principalmente nesse momento, onde nós estamos mais carentes, onde nós estamos vivendo esse momento mais delicado, entende? Então, eu sempre peço o Senhor para me mostrar. Essa pessoa tá, por exemplo, já aconteceu, deu uma pessoa pedir isso muito fora de pandemia, tá? Muitos anos. E a pessoa estava querendo se matar. E naquele momento, Deus colocou no meu coração, para tudo e liga para essa pessoa. E daí e graças a Deus, essa pessoa tirou isso da cabeça dela. Então depende da situação, sabe? O intercessor, ele precisa de muita oração, porque a missão do intercessor não é fácil. Então, padres, orem por mim. E nesse tempo de pandemia, qual oração que, assim, forma de oração, na verdade, não é nem qual é a oração, porque a igreja é linda, ela é magnífica, a igreja católica, o que não falta é oração para a gente fazer, né? Então você pode ter oração de tudo, mas hoje, assim, de uma forma simples, né? Tanto para quem está começando, quem já está há muito tempo, que tipo de oração você indica hoje para esse momento? Então, tem um livrinho, tá até amarelado, que é esse daqui, depois eu até posso colocar lá no meu direct. Eu amo esse livrinho. Eu tenho. Todo mundo tem, né? Mas quem não tem, eu acho que pode encomendar na Benedictus, enfim. Esse livro, ele é excelente porque ele tem vários tipos de orações para aquilo que você está precisando. Ele tem vários terços para o que você está precisando. Então, depende, sabe, Tati? Às vezes a pessoa acordou naquele dia com aquela angústia. Às vezes ela está só preocupada, como é que ela vai pagar as contas. Então, depende. Então, não tem, como eu falei, né? É igual a questão da rotina. A fé é pessoal. Então, o que a pessoa fala, o que está precisando, às vezes Deus suscita no meu coração e eu falo, olha, faz o terço tal, oi sua. Esse livro eu indico porque é um livro que tem
várias situações de orações de terço. Então, assim, depende do que a pessoa me pede, depende do que a pessoa está precisando, entende? Agora, Falar sobre esse o aqui santo é o melhor, é né, engraçado, Tati? né? Esse aqui Qual? tem resposta para tudo. Ah, esse tem resposta para tudo. Com certeza. Ah, Dona Ani gosta muito, faz o Ângelo de meio-dia, né? Todos os dias, em especial de segunda a sexta, né? Que ele tá lá na rádio. E aí ele sempre faz uma oração que é para São Sebastião, né? sim. Que ele conta a história de São Sebastião. Todo dia ele fala sobre São Sebastião, fala que a história de São Sebastião sobre a intervenção sobre epidemias, né? Que aconteceu no Rio. E aí hoje, qual é o santo que você recorre, né, a esse tempo de pandemia? Que Cainho me deu. Qual? Cainho, ó. São Ah, Bentinho. São Bento. São Bento. Nossa Senhora, mas São Bento. São Bento, ó. São Bento, meu terço. É o meu santo de devoção. Amo, assim. E aí, assim, continuando, né, a gente falou já E um São pouquinho Bento, das só empresas. para fechar, Tati, Claro. São Bento, ele me acalma muito, assim como Nossa Senhora, sabe? Eu acho que todo mundo tem que Uhum. ter um santo de devoção. Ler sobre aquele santo ou santa, sabe? Eu tenho um livro aqui, que é bem bacana também, que eu também posso depois, vê se vê. Ensinamentos Ensinamentos dos Santos, tá vendo? dos Santos. Ensinamentos dos Santos. Muito bom, um livro muito fácil para ler. Então, acho que todo mundo tem que ter um santo de devoção e aprender com ele, sabe? Mas vai, É. fala. E Lu, controla o a gente está horário, tá, 46. Tati? Eu ia falar isso agora. A gente está 46 minutos de live, a gente tem 15 Tá. minutos só. E aí eu queria trazer duas realidades, né, para a gente partilhar um pouquinho aqui, né? Uma era que a seguinte pergunta, né? Várias pessoas estavam adormecidas na fé, e a gente falou um pouquinho já, né? E hoje o que acontece com a pandemia é um rico despertar de espiritualidade profunda que a gente tem falar, que a gente acabou de falar das missas Sim, e a gente poder estar presente, né? Então, além da intercessão, nós católicos temos quais ações para desenvolver de forma a resgatar ovelhas que estavam perdidas? É porque às vezes as pessoas pensam também, aí completando essa pergunta, que resgatar ovelhas é só do padre, né? É só um trabalho do sacerdote. Não, é um trabalho de todos nós católicos, né? É óbvio que o padre ele está numa posição que, por excelência, ele já precisa fazer esse trabalho. Mas nós, como leigos, né? E aí essa é a pergunta. Tati, eu lembro sempre de São Francisco de Assis. Toma cuidado com as suas atitudes, talvez ela seja o único evangelho que seu irmão vai conhecer. Ser igreja aqui fora, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, levar a boa nova com as minhas atitudes. Mesmo com as minhas misérias, Deus me escolheu apesar das minhas misérias. Então, como que as pessoas vão seguir a minha fé, seguir a minha religião, se eu dou o tempo todo um contra-testemunho? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, e aqui vale uma ressalva, Tati, inclusive com os meios que a gente escolhe para alimentar a nossa fé, sabe? Hoje nós Uhum. temos aí YouTube, Instagram, Facebook e outros mais que eu até nem conheço, mas é buscar fontes fidedignas. Essa história de católico que fica jogando pedra na igreja, não defendo, isso não agrada o Senhor. Tá? Isso não agrada a Deus. Como que alguém vai falar assim, eu quero seguir a fé, eu queria seguir a fé daquela mulher, daquela moça, daquela intercessora, mas, poxa, toda vez que eu abro lá a página dela, ela está falando mal do padre, está falando mal de um irmão da igreja, está falando mal de alguém. Isso não agrada o Senhor. E aí eu pego o gancho das mensagens que a gente tem recebido nessa pandemia. A pergunta que a Uhum. gente tem que se fazer é: o que eu vou partilhar, o que eu vou postar, vai agradar o Senhor? Ou isso vai levar à ira, à raiva, o ódio? Isso eu falo de qualquer tipo de Uhum. mensagem do momento, tá? Eu não vou aqui entrar, Uhum. mas vamos falar aqui na pandemia. Essa troca
de ódio, de ira que tem acontecido por conta de decisões de governo tal, isso a gente tem que perguntar para o Senhor. Senhor, te agrada? Se eu enviar essa mensagem, isso agrada o Senhor? Então, uma ovelha que estava perdida, ela só vai querer me seguir, seguir a fé que eu professo, se eu for um bom testemunho para ela. Eu lembro que uma vez uma irmã da comunidade, da Tereza, a Marise, que você conhece, ela teve várias vezes câncer e tudo mais, e um pastor ficou impressionado, que foi o médico que operou ela dá esse testemunho nos retiros, e ficou impressionado com a fé dela, porque ela entrou lá no centro cirúrgico com um terço, ela orou e foi curada, tudo mais. Ela estava na missa, o pastor estava lá e ela ficou estarrecida. Ele falou, eu vim aqui para conhecer esse Deus que você tanto prega. Entende? Então as pessoas têm que olhar na gente, não é a perfeição, porque nós somos imperfeitos, somos miseráveis, mas olhar na gente a face do Senhor. Eu sempre falo, ter o olhar de Nossa Senhora. E isso é um processo. Isso é intercessão. Isso é intercessão. E isso é um processo, todo dia, todo dia, todo dia, entende? Um irmão está fazendo uma pergunta aqui, que é a intercessão normalmente exige mais de uma pessoa. Essa é uma exceção, interceder sozinho? É a Adriana que está perguntando. Oi, Dria. Então, na verdade, a intercessão com outra pessoa, geralmente é quando a gente vai orar por alguém, principalmente no Ministério de Cura. Tá? Agora, a intercessão é mais mesmo, presencial, né? Exatamente, é presencial. Agora, as pessoas vão pedir a oração para a gente, não tem o menor problema interceder sozinho. Agora, se for uma oração mais profunda, aí a gente tem que fazer em dupla, temos que fazer em dupla. E aí, a gente está com 51 minutos de live, passou rápido, e eu vou fazer duas perguntas em uma para você me ajudar aqui. Então, você tem conseguido exercer o Ministério de Intercessão durante essa pandemia e você já deu algumas aí, mas eu queria que você desse umas dicas, né, de intercessão e desse momento de pandemia, né, para a gente sair renovados. Eu já até falei, né? Eu tenho conseguido mais do que nunca e Deus tem suscitado novos intercessores nessa pandemia, tá? Porque eu tenho falado para as pessoas, como a gente já combinou, né, Tati? A gente tem falado, eu falo para as minhas amigas de oração, tá precisando? Liga para mim. Tá mal, né? Então, acho que a gente também, Deus tem suscitado novos intercessores aí, esse ministério e muitas pessoas que tá todo mundo nessa, como os jovens falam, nessa vibe, entende? Então, eu acho que o que fica aqui, Tati, é todo mundo nesse momento se respeitar. Se o irmão te fala, olha, teve uma irmã que falou para mim que ela teve um domingo que ela não teve ânimo para participar, para assistir a Santa Missa na TV e se arrumar toda, porque a gente se arruma toda, né? E eu falei, qual o problema, irmã? Qual o problema? Não tem problema. Deus não é um Deus que fica ali apontando, quem faz isso é o inimigo de Deus. Que bom que você fez isso. Né? Então a gente tem que se respeitar nesse momento. Foi o que eu falei. Rezava o terço sempre de manhã, agora quer rezar à tarde, quer rezar à noite, se respeite. Eu acho que assim a gente vai conseguir passar por tudo isso de uma forma um pouco menos pesada. Entende? Com um pouco menos traumas também, né? Sim. Porque a gente sabe que o nosso foco está no Senhor. Né? E nos indique livros, então, livros e filmes que a gente possa ver nesse tempo, né? Que também a pessoa pediu. Filmaço. Tá aqui em DVD, porque eu tenho em DVD, mas ele já tem, eu acho que no YouTube. Outro filmaço que eu amo, Histórias de Papas. Esse eu já vi, muito bom. Você viu aqui em casa, no cineminha. Livro. Eu também tenho ele. Esse eu devorei em um dia. Esse é da comunidade. Aí tem que perguntar para mim como é que faz para comprar. Da comunidade da Tereza Arruda. Também devorei em um dia. Esse, para quem está voltando, para quem está começando na igreja. Esse livro é maravilhoso. Esse livro foi quando eu voltei para a igreja. E ele foi um divisor de águas assim na minha vida. E tem aqui uma biblioteca, Tati. Na próxima live a gente fala sobre os livros. Beleza, Lu. Lembrar que você está com uma argola linda,
Está maravilhosa hoje. É da coleção da minha irmã. Segue lá minha irmã, @Lu Pacheco Joias. Da coleção dela. Propaganda, marketing. Tem que fazer, né? Te agradecer imensamente sua disponibilidade. Passou rápido, a gente já está com falta 5 minutos. Mas passou rápido, a gente não deu para a gente falar sobre tudo de intercessão, mas a ideia era um bate-papo mesmo, né? A Hanna pediu para falar os nomes, porque como está escura a sua parte, né, as pessoas não leram, não viu, então fala o nome para elas. Jesus Hoje, da Teresa Ruda, né? Passa o próximo, que Papa Francisco, o nome de Deus é Misericórdia, né? Do Papa Francisco. Sim. O Sim, Sim, Não, Não, de quem que é esse aí? Do Monsenhor Jonas, né? Sim. Jonas Habib. Tá, e tem um outro que eu gosto muito também, esse do Márcio Mendes, tá, Tati? Vencendo Aflições, né? Alcançando Milagres, que é do Márcio Mendes. Esse livro é muito bom também. Tá. Verdade. Acabou? Ajudou, né, Hanna? Que a Hanna queria saber os livros lidos. Então, obrigada a sua disponibilidade, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre a intercessão, um pouquinho também para empresas, né? Que a gente tem também se preocupado muito com as empresas, e aí com isso também os seus funcionários, né? Como você falou, você trabalha com pessoas, né? Então, mais do que, claro, a gente se preocupa com a empresa, mas mais do que a empresa também a gente se preocupa com os funcionários e de como eles vão estar nesse momento e depois desse momento, né? Sem a gente comentar sobre economia, que aí isso a gente deixa para os economistas, né? A gente veio falar aqui de intercessão, né? Então, eu te agradeço. A gente tinha também um pouquinho para falar sobre intercessão para os padres, mas isso a gente pode fazer uma outra live tranquilamente, não tem problema nenhum, né? Então, não esquecendo que eles precisam da nossa oração, precisam do nosso carinho, né? De orar por eles também, para que eles possam ser fiéis, né? Nesse trabalho que é árduo, de levar o povo de Deus ao Deus verdadeiro, né? Muito obrigada também ao pessoal que participou, que passou perguntas, os padres que participaram conosco, que estiveram conosco, também muito obrigado nesse sábado, olhar aqui nós duas, a caraca aqui das duas, a careta das duas, mas olha minha irmã, acredito que a gente tenha feito... sua irmã aí, ó. Então, a Adriana, né, pediu para interceder pelas empresas de turismo que estão paradas, né, super paradas, né, não tem o que fazer, elas estão bem paradas mesmo. Então, nós estamos juntos. Bárbara, um beijo. André, um beijo. Que todo mundo possa caminhar. Na segunda-feira, Lu, eu vou receber o Padre Harden, que é um deoniano. A gente vai falar sobre sonhos. Sonhos, a gente achou sensacional falar sobre sonhos, né? Sobre os sonhos que nós temos para agora, sonhos que nós temos para depois, como ficaram os nossos sonhos nesse tempo de pandemia, né? Então, segunda-feira, 11 horas, a gente está com o Padre Harden e a gente vai continuar essa semana aí com lives com alguns outros padres, como o Padre Tiago Luciano, Padre Arnaldo, Padre Sérgio Luiz, né? Nós vamos trazer aqui um designer, a gente vai trazer aqui também uma mídia social, que trabalha com marketing digital, então a gente poder também um ajudar o outro, tá bom? Muito obrigada, Lu. A gente tem 1 minuto e meio. Dá tempo de rezar uma Ave Maria. 1 minuto e meio. Então vamos rezar uma Ave Maria por todos que estão aqui. Tati, muito obrigada. O que eu quero falar para todo mundo, eu não gosto muito de falar assim, gente, vai passar, isso tudo vai... Não, o que eu quero falar é confia. Confia que Deus é maior do que tudo isso. E Ele desacelerou o mundo para todo mundo se aproximar mais dele. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, agora está se aproximando das 6 horas. Peço que todos orem por mim, assim como o Papa Francisco sempre pede. Orem pelos nossos sacerdotes, né? Orem por todos nós. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Um beijo. Fiquei com Deus. Obrigada, Paz.